nova vida, nova vida. João capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 41, vou fazer uma leitura corrida aqui porque são vários versículos. Todos acharam? Murmuravam, pois, dele, do Senhor Jesus, os judeus, porque dissera: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Versículo 59, terminamos aqui. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém? Queridos, uma leitura um pouco extensa, mas importante. E eu creio que nós, só de lermos esses versículos que nós lemos, o Espírito Santo já fala ao nosso coração. Essas palavras são suficientes para encher as nossas vidas com uma alegria, com uma satisfação e com uma certeza de que nós estamos no caminho certo. Queridos, eu não sei qual foi a motivação que te trouxe aqui hoje. Algumas pessoas, e eu não estou aqui invalidando, mas algumas pessoas dizem, talvez eu já disse isso: como alguém pode perder um culto de ceia? Amados, eu quero melhorar essa frase, e eu vou melhorar só tirando duas palavras: de ceia. Como alguém pode perder um culto? O culto de ceia é um momento especial, é uma ordenança que o Senhor deu, ou é um sacramento que Ele deixou, dizendo para que nós fizéssemos isso todas as vezes, não uma vez por mês, como nós costumamos fazer, mas todas as vezes que nos reunirmos em nome dEle. E muitas vezes nós, de uma maneira errada, religiosa, podemos olhar a ceia de uma maneira equivocada. Amados, eu quero já quebrar alguns paradigmas e dizer: nós não recebemos ao Senhor através da ceia. Não é a ceia que traz para o meu corpo a presença do Senhor. Nós todos sabemos, e eu não estou aqui fazendo uma crítica, mas eu estou indo biblicamente, nós não cremos na transubstanciação. Ou seja, realmente aqui é o corpo de Cristo e aqui é o sangue de Cristo. Até porque, amados, se nós olharmos para a palavra de Deus, a primeira ceia que foi instituída, quando foi?
Não lá do passado, lá do Egito, mas quando a nova aliança, foi quando o Senhor Jesus estava para ser entregue. Então não faz sentido eles dizerem, olha, esse aqui é o corpo de Cristo, esse aqui é o sangue, se ele estava ali ao lado. Claro, amados, que isso o Senhor estava dizendo de algo muito mais profundo, que nós vamos meditar nessa noite. Mas para nós começarmos, nós precisamos entender, e não podemos fazer isso como um ritual, como algo místico, achando que o fato de eu comer um pedaço de pão e beber uma tacinha de suco vai trazer em mim vida. Quem traz vida em mim é o Senhor, que se deu como corpo, como carne, como sangue por nós. Amém, queridos? Porque senão nós podemos cair num erro religioso, achando que basta que participemos de uma ceia e estamos tudo certo com o Senhor. Mas esse texto é muito rico. O versículo 49 que nós já lemos, o Senhor Jesus diz: vossos pais comeram o maná no deserto. E o que aconteceu com aquele povo que comeu o maná? Morreu. Está escrito aqui na palavra do Senhor: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu não quero aqui descredibilizar o maná. O maná foi algo incrível, o maná foi algo sobrenatural e maravilhoso. Mas a bem da verdade, amados, que o Senhor Jesus diz que quem está em busca do maná, somente do maná, porque receberá morte, porque o maná leva à morte. Pastor, como assim? Algo que Deus fez, sobrenatural, caiu no deserto como algo inexplicável, sustentou aquele povo durante 40 anos. Não sou eu, amados, é o Senhor Jesus que está dizendo: os vossos pais comeram do maná e morreram. E o que significa aqui um maná? O maná, queridos, ele tinha uma função no deserto. Qual era? Qual era, amados? Alimentar, sustentar, prover. E muitas vezes nossos olhares estão somente fitos no maná. Nós estamos buscando a Deus pela provisão, nós estamos buscando a Deus pelo sustento, nós estamos buscando a Deus pelas coisas referentes somente a esta vida. Mas o Senhor Jesus está dizendo que se nós buscarmos somente o maná, somente a satisfação das necessidades cotidianas, o resultado que nós colheremos será a morte. E queridos, quantas pessoas estão se satisfazendo apenas com isso? Apenas em ter uma boa vida, apenas em ter saúde, apenas em ter alimento, apenas em ter recursos. E eu não estou dizendo contra isso, é uma bênção ter tudo isso, é promessa do Senhor. Mas a Bíblia trata isso como maná, provisão diária, sustento diário, necessidades cotidianas. Será, amados, nós precisamos fazer essa pergunta, que nós temos buscado o Senhor apenas para receber um maná, apenas para ter suprida as nossas necessidades rotineiras, cotidianas e básicas? Se essa tem sido a nossa busca, amados, é tempo de crescermos. O Senhor Jesus diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, o maná, vos será acrescentada. E nós olhamos aqui, amados, talvez por falta de entendimento, por costume, por medo, nós temos buscado somente o maná. Mas o pão vivo, o pão da vida, tem muito mais para oferecer para mim e para você. Só que, queridos, tem um padrão. Se nós olharmos o cristianismo, ele tem um padrão elevadíssimo. Eu não sei quantos de nós aqui já, por curiosidade, já foi estudar outras religiões: islamismo, hinduísmo, budismo, Seixonoe, espiritismo, todas essas outras religiões. O padrão, eu não estou desmerecendo o padrão, mas é um padrão atingível ao ser humano. Por isso não vem de Deus, porque a salvação é pelo próprio esforço. O cristianismo nos coloca um padrão inatingível pelos nossos esforços. Queridos, de verdade, pensa em você, não pensa no outro. Quem aqui
pode olhar para si e falar assim: bom, eu só vou ficar lá no discurso do Sermão da Montanha. Aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura já pecou. Estou totalmente isento disso. Aquele que disser ao seu irmão tolo, pecou. Será, amados, que a nossa mente, ela não tem pecado constantemente? Será que nós teremos coragem de falar, de mostrar para todo mundo que passa pelos nossos corações, os momentos de ira, o momento em que nós desejamos o mal do outro? Não, pastor, eu sou santo, eu não desejo o mal de ninguém. A pessoa pode me ofender, a pessoa pode me maltratar, a pessoa pode me prejudicar, eu vou sempre amar. Amados, o cristianismo traz um padrão muito elevado, que nós só conseguimos por meio de Jesus Cristo. Por isso é que nós precisamos nos alimentar do pão da vida. E nós, amados, sabe o que a gente parece? Me perdoa a comparação. A gente parece, hoje em dia não tem muito, mas antigamente era comum você ver aqueles homens extremamente bêbados andando de bicicleta. Eu tive uma experiência dessa na minha família, não vi, mas me foi contado, de alguém que estava tão embriagado que quando ia trabalhar, os filhos colocavam na bicicleta, empurrava, e depois a pessoa ia sozinha, embriagada para o trabalho. Às vezes nós estamos vivendo assim, e presta atenção no que eu vou dizer, amados, porque isso é muito sério. Às vezes a nossa mente nos engana. Nós achamos que precisávamos de Jesus quando nós estávamos perdidos, quando nós estávamos sem rumo, quando nós vivíamos uma vida toda torta. Hoje não, hoje eu consigo direcionar minha vida, hoje eu tenho consciência, hoje eu sei o que é certo e errado. Sabe o que nós estamos fazendo, amados? Não estamos nos alimentando do pão da vida. Estamos achando que pelas nossas próprias capacidades, e eu volto a dizer, amados, é um padrão muito elevado para qualquer pessoa. Por isso Cristo diz que se o Filho do Homem, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Pode ter obras, pode ter aparência, pode ter recursos, pode ser eloquente, pode ser influente, pode ser rico, mas não tem vida. Versículo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Queridos, temos vida em nós mesmos, amém? Opa! A vida está no pão vivo que desceu do céu. O Senhor diz: quem comeu uma vez, deixa eu ler de novo aqui, quem comeu a minha carne e bebeu o meu sangue, é assim que está escrito? Quem comer uma vez, quando eu me batizei, quando eu aceitei Jesus, quando eu vim para a igreja? Não. Quem comer, queridos, fala de dia a dia, fala de luta após luta, fala de situação após situação. Quem aqui comeu pela última vez em, tá fácil, hein? Outubro, não comeu nada em novembro. Amados, começou esses dias, novembro, hoje é dia 3. E por que com Cristo às vezes a gente acha que é assim? Acha que porque comemos uma vez, 2, 5. O Senhor está dizendo no presente: quem comer é todos os dias. Não importa o quão cheio, não importa o quão satisfeito, não importa o quão saciado nós saiamos daqui hoje ou de qualquer outras experiências que tenhamos com o Senhor, amanhã sentiremos fome e amanhã necessitaremos novamente do pão da vida. O Senhor está dizendo: quem comer tem que ser todos os dias, tem que ser um relacionamento vivo, tem que ser um relacionamento de dia a dia, se alimentando de Cristo. E no 57 ele reforça, ele fala: assim como o Pai que vive em mim, assim como o Pai que vive me enviou,
E igualmente eu vivo, ele está dizendo, pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem se alimenta de Cristo, amados, ele está dizendo aqui, vive por meio dele, vive para ele, e é tudo por ele. Não pode ser diferente. Ele está dizendo aqui, não sou eu, amados. Vou ler de novo. E igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim. Sabe o que é esse por mim? É para mim, é de mim viverá. Não dá, amados, para nós vivermos uma vida paralela. Não dá, amados. Ora eu me alimento do pão vivo, ora eu me alimento de lixo, ora eu me alimento de satisfazer a minha carne, ora eu me alimento de agradar os meus instintos. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. O Senhor repete a mesma palavra, mas ele coloca algo aqui, não sei se você prestou atenção. Ele diz, em nada semelhante. Sabe, queridos, eu sei que Deus tem maná. Deus tem maná para você que precisa de uma resposta dentro da sua casa. Precisa de paz, precisa de emprego, precisa de saúde, precisa de alegria. Tudo isso é maná, e Deus tem. Mas o Senhor diz, em nada se compara ao pão vivo, ou em nada é semelhante. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que o que Ele tem para nós é muito superior àquilo que aquele povo, que às vezes a gente admira tanto, experimentou no deserto. Ele está dizendo que é muito mais do que ritos, trocas. Graças a Deus isso hoje não tem no nosso tempo, né? Não existe troca no meio evangélico. Dá 100 que o Senhor te dá 1000. Faz um voto de 1000 que você vai ser isso. Não tem isso hoje, graças a Deus, né? Misericórdia. O Senhor está dizendo, eu tenho algo muito maior do que aquele povo experimentou. Ritos, trocas, religiosidade morta. O Senhor está dizendo para nós, amados, que o pão vivo, e o pão vivo é o próprio Senhor Jesus. Ele tem esse pão superior para nós, que Ele vai muito além de ritos, vai muito além de performances, vai muito além de trocas. É um relacionamento íntimo, profundo. Amados, Deus é um Deus de relacionamento. Eu não me canso de dizer isso. Quantas pessoas estão vivendo um relacionamento com Cristo somente baseado no maná, outros somente baseado na aparência. Parece que o carro que a pessoa tem fala do quanto cristão ele é, do quanto ele fala bem, fala quão cristão ele é, do quanto ele é conhecido, do quanto ele é influente, do quanto ele tem faculdade, do quanto ele tem dinheiro. É o nível de cristianismo dele. E o Senhor está dizendo que não, queridos. Isso tem a ver com intimidade, isso tem a ver com se saciar nele. Quantas pessoas vivem, eu já disse isso inúmeras vezes, vivem em casebres, vivem uma situação miserável aos olhos humanos, mas estão cheias, estão transbordantes, estão repletas do pão da vida, do pão que desceu do céu. E olha o versículo 59, e foi isso que me startou para essa palavra. Estas coisas disse Jesus, quando fazia o quê? Ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E aqui, queridos, talvez nós estejamos falhando. O Evangelho é um Evangelho para nós de aprendizado constante, interminável. O Senhor Jesus, Ele veio para morrer, para se entregar,
Mas o Senhor, durante o seu ministério de 3 anos e meio, Ele sempre ensinava. Os discípulos ensinaram. Queridos, o reino, o evangelho, fala para mim e para você de aprender do reino, aprender da sua vontade, aprender da sua palavra, entender o que Deus tem e espera de mim. Será, amados, que nós temos verdadeiramente, será que nós temos tido fome? Será que nós temos nos alimentado do pão da vida? Ou será que a nossa distração com o reino tem nos impedido de receber um maná vivo? Será, amados, que ler a palavra para nós tem sido algo chato? O culto é algo chato, orar é algo chato. Será, amados, que nós verdadeiramente temos buscado aprender e conhecer o Senhor, como diz em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer, em aprender do Senhor. Filho, eu não pedi, mas coloca para a gente aí, 1 Coríntios 2:12. Ou será, amados, que nós nos satisfazemos com aquilo que já recebemos e achamos que está tudo bem? Eu nem preciso prestar atenção no culto, eu nem preciso ler a palavra, eu nem preciso estar num culto de oração, eu nem preciso ler o versículo, o capítulo do dia. 1 Coríntios 2:12, olha o que diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê, amados, que a gente recebe o Espírito de Deus? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Queridos, me perdoe, é tolice, é falta de sabedoria não conhecer, não aprender, não buscar a vontade do Senhor, porque nela está contido o que por Deus nos foi dado, é de graça, por isso que chama graça. Mas, amados, muitas vezes nós nos conformamos, não, eu já sei, eu já aprendi, eu já conheço os meus pais, alguém me falou, eu li em algum lugar. Mas, queridos, se nós não nos alimentarmos do pão da vida, nós não estamos recebendo o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Versículo 45. E eu estou caminhando para o final. Vamos voltar um pouquinho. Normalmente eu vou discorrendo versículos, mas eu deixei propositalmente o 45 para o final. Está escrito nos profetas: e serão alguns. Quem? Ensinados por Deus. E, queridos, eu preciso perguntar isso: o que é ser ensinado por Deus? O Espírito Santo vai vir, vai falar para mim: olha, Marcelo, está escrito aqui no livro de Oséias 6:3, abri sem querer, amados, não estava nem marcado. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, Ele descerá sobre as nuvens como chuva. Será que o Espírito Santo vai vir ensinar, explicar? Será que é só pela palavra? E eu não estou aqui desprezando, muito pelo contrário, amados, a palavra, tenho dito isso, é o fragmento de Deus, oceano sem fim para nós, que Ele deixou. Mas eu te pergunto, o Senhor só nos ensina por palavras? Não, queridos. O Senhor nos ensina em momentos bons, momentos maus, Elaine, momentos de abundância, pastora, mas momentos de dificuldades. Deus nos ensina, amados. Deus está num processo constante de lapidação, de ensino. Mas a pergunta nessa noite é: enquanto Deus tem feito isso, ou enquanto Deus deseja fazer isso em nós,
como nós temos levado as nossas vidas? Do que temos nos alimentado? Será que porque passamos momentos de escassez, e eu não estou só dizendo escassez financeira, tem muita gente vivendo em palácios com escassez de paz, com escassez de alegria, com escassez de satisfação? Será que nós temos nos alimentado enquanto passamos por essas dificuldades? Ou será que os nossos olhos só estão no maná? No maná. E o versículo 45 também diz na segunda parte: portanto, todo, de novo o todo, aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse, já não são todos. Aqui já tem uma seleção. Nós lemos aqui um pouquinho antes: e serão todos ensinados por Deus. Mas tem um grupo, me permita usar esse termo, tem um grupo seleto, eu não gosto muito desse termo, mas tem um grupo seleto que o Senhor fala, que vem a Ele. Que grupo é esse, meu irmão e minha irmã? Está escrito aqui: todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. E aqui, amados, talvez esteja o ponto central. Nós precisamos perguntar para nós: será que nós temos ouvido a vontade, ou melhor, a palavra do Senhor? E eu falava isso com a minha esposa hoje de manhã, ela fazia o devocional dela, nós conversamos lá um pouco. Hoje, queridos, eu já mencionei esse texto inúmeras vezes, 2 Timóteo 4, alguma coisa, diz que nos últimos dias, as pessoas buscarão, haverá um tempo, melhor dizendo, que as pessoas buscarão mestres, segundo a sua própria cobiça, como que tendo coceira nos ouvidos. Amados, esse tempo é hoje. É hoje. Você e eu podemos ir numa igreja e o pastor, o pregador que estiver lá, a pregadora pode falar contra pecado, falar. Você sai de lá e chega em casa e procura. Não estou aqui, amados, pelo amor de Deus, eu não tenho birra dessa pessoa, mas você vai lá e procura uma mensagem do David Leonardi. Você é maravilhoso, você é precioso, você é a menina dos olhos de Deus. Jesus é o centro da Bíblia, mas você é o centro de Jesus. E aí você fala: vou ficar com essa mensagem que falou que eu sou pecador, pobre, cego e nu, preciso me arrepender? Ou vou ficar com essa que fala que eu sou queridinho de Deus, não importa o que eu faça, não importa como eu viva, não importa do que eu tenho me alimentado? Percebe, amados, que nós temos vivido esse tempo onde eu posso procurar na internet e ver os vídeos mais absurdos, me comovem, mexeu comigo, mas a pergunta é o pão? É o pão da vida? Ou é um pão gostoso? Ou é um pão caseiro, Diogão, que o pastor gosta? Ou é um pão australiano com bastante mel, que o pastor também gosta? Será, amados, que é um pão que cai na nossa boca? Que delícia! Mas quando desce, produz morte? Ou será que nós temos comido do pão da vida, que é a semelhança do livrinho lá de Apocalipse? Quando come, ele é mel, mas depois ele amarga, porque ele vai trazer confronto, ele vai trazer mudança, ele vai trazer vida, e vida em abundância, vida eterna. Nós precisamos, amados, entender o que nós temos ouvido. Será que só o que nos convém? E queridos, eu jamais vou expor alguém, mas nós, nesses quase 4 anos de Nova Vida, já vivemos isso. Experiências de pessoas que não quiseram ouvir aquilo que é verdade. E eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade, a verdade está aqui. E por causa de não querer ouvir a verdade, preferiram sair e para outro tipo de vida. Será, amados, que nós temos vivido isso? Eu seleciono o que eu quero ouvir? O Senhor diz: portanto, todo aquele que da parte do Pai
E queridos, eu volto a dizer isso, eu estou dizendo isso no microfone em cima do púlpito. O dia que nesta igreja, o que for ministrado, pregado, não estou dizendo uma vez, porque nós falhamos, ou uma vez ou outra, poder dizer algo incorreto, mas quando nós começarmos a olhar que deste altar, que desta plataforma, que deste microfone, não sai mais palavra do Pai, eu te aconselho, chama o pastor e conversa. Se não mudar, pega as tuas coisas e vai procurar um lugar que fala. Tem um ditado que diz: procure a igreja mais próxima, não da sua Bíblia, não é da sua casa. Nós precisamos, amados, ouvir da parte do Pai. Será que nós temos ouvido da parte do Pai? E o segundo ponto, para nós terminarmos: só ouvir é suficiente? Está escrito aqui, só ouvir? Cadê? Ah não, está lá no... Não, está aqui ainda, né? É a segunda parte, né? Ah, está aqui, ó. Aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido. E aqui, amados, talvez muitos de nós podemos estar tropeçando. Será que nós estamos aprendendo da parte do Senhor? Sabe por quê, amados? Aprender do Senhor, nem sempre, quem aqui é pai, ensinou o filho e a filha só com chocolatinho, só com voz mansa, só com queridinho e queridinha. Quem aqui? Porque se fez isso, me ensina. Porque, queridos, não dá. A própria Bíblia diz: o Senhor corrige aqueles que não ama. É isso? O Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. E sabe, amados, a gente olha aqui para a palavra do Senhor. Será que nós temos aprendido da parte do Senhor? Ou temos sido meros ouvintes? A palavra de quinta foi uma bênção, a palavra de domingo falou comigo, a palavra que eu vi na internet, que vem do Pai, falou comigo. Mas e aí, queridos? Houve mudança? Deixa eu aproveitar e fazer um desabafo aqui. Eu lembro que quando eu me converti, lá no início da década de 2000, desse século, né? Tinha uma onda na igreja, era a onda do caicai. E não era aquela música Caicai Balão, era outro caicai. E eu falava: Deus, por que eu não caio? Será que o Senhor não se agrada de mim? E sabe, queridos, depois com a maturidade eu começava a olhar, a pessoa cai no poder, e eu não estou dizendo contra isso, eu sei que isso existe, depois eu vivi experiências, mas a pessoa cai no poder, depois levanta, continua mentindo, continua comprando e não pagando, continua sendo bruto com a esposa, continua sendo ladrão dentro do trabalho, continua sendo inescrupuloso nas negociações, continua sendo egoísta. Queridos, tem que haver mudança. Estamos todos prontos? Não. Estamos em processo, mas tem que haver mudanças, tem que haver transformação. Se temos aprendido, e eu encerro baseado aqui no que nós aprendemos, amados. Aqui diz: quem ouve, aprende, quem aprende, crê. Versículo 47, quem crê, está aqui, ó: em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Vamos construir essa escadinha? Quem ouve, aprende, quem aprende, crê, quem crê, recebe a vida eterna. E quem recebe a vida eterna, vamos dar mais um passinho? Versículo 48, eu sou o pão da vida. Amados, quem crê, recebe a vida eterna. Quem recebeu a vida eterna, vai invariavelmente se alimentar do pão da vida. É uma escada, é uma escada. Eu não sei que parte dessa escada eu e você estamos, mas talvez, amados, nós estejamos ali no início, estamos ainda ouvindo. Então, meu irmão, ou melhor, na verdade é uma escada que está sempre subindo e descendo. Estamos ouvindo, talvez algo que nunca ouvimos. Aprenda, aprendeu, creia, creu, vida eterna, pão da vida.
E assim, amados, até que Ele venha. Amém? E eu termino, nós não vamos ler, mas depois lá na sua casa, com o tempo, você lê dos versículos 60 ao 71. Só o título aqui fala assim: os discípulos se escandalizam. Deixa eu ler só o 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Duro é esse discurso. De novo eu preciso perguntar isso, amados. Temos ouvido só o que queremos? Temos ouvido só o que é macio aos nossos ouvidos? Ao que enche o nosso ego? Ou será que nós estamos buscando, e eu não estou dizendo que aquilo que vem do Pai sempre será duro, claro que não. Quem aqui é pai em sã consciência? Quem é pai e mãe de verdade, que trata os seus filhos só à base da violência, só à base da dureza? Mas, amados, muitos discípulos se escandalizaram, e hoje não é diferente. Muitos têm se escandalizado porque o discurso é duro. E no 66, à vista disso, muitos, não fala que são poucos, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E aí, amados, sai aquela pergunta clara. O Senhor Jesus fala para os 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Porventura, Marcelo, Luciana, Sheila, Fernando, Maria José, Walter, todos, também você quer se retirar? Porque tem horas que a sua vida, que o discurso não é só uma pregação, o discurso pode ser um momento, o discurso pode ser algo que eu e você precisamos abrir mão, porque isso tem nos levado a comer outros pães. Pode ser, amados, que haverá momentos das nossas vidas em que aquilo que passamos, aquilo que ouvimos, aquilo que estamos experimentando é duro, mas o Senhor Jesus faz uma pergunta: também vós querei-vos retirar-vos? E que a nossa resposta, amados, seja como a resposta de Pedro, que disse: Senhor, para quem iremos? Só tu tem as palavras, só tu és a vida eterna, só tu és o pão da vida que desceu do céu para nos dar vida eterna. Meu irmão e minha irmã, tem momentos que vai ser difícil, tem momentos que vai custar para dizer: Senhor, eu permanecerei, Senhor, eu vou continuar. Eu não tenho apoio da minha família, eu não tenho apoio do meu marido, eu não tenho apoio da igreja, eu não tenho apoio em lugar nenhum, mas eu vou continuar, porque eu sei que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, que só o Senhor é o pão que desceu do céu. Amém, queridos? Depois dessa palavra, será que nós estamos prontos para participar desta celebração? Ou será que vai ser só mais um pedaço de pão, mais uma taça de suco, e amanhã eu vou continuar me alimentando dos mesmos pães, pães estragados, pães embolorados, pães que satisfazem a minha alma, que às vezes são saborosos aqui, mas que vão produzir morte na minha vida? Ou será, meu irmão e minha irmã, que nessa noite nós vamos fazer uma aliança com o Senhor, de, apesar de circunstâncias e situações difíceis, nós vamos continuar ouvindo, aprendendo
crendo, recebendo vida eterna e nos alimentando do pão que desceu dos céus. A escolha é nossa, meu irmão e minha irmã. Nós vamos para a ceia, mas eu quero fazer algo diferente. Eu quero te dar alguns minutos. Nós não vamos, eu vou pedir para o louvor subir só depois. Nós vamos ter um tempo de reflexão. Nós vamos ter um tempo de meditação. Quais pães nós temos nos alimentado? Se você puder fechar os seus olhos, eu quero pedir, se puder, eu gostaria que o pastor e a pastora e o senhor Fernando e a dona Bia hoje nos ajudasse com a ceia, mas podem continuar nos seus lugares. Vamos ter esse momento de reflexão. Amados, olha para a sua vida e eu olho para a minha. Será que nossa preocupação está somente em recolher o maná? É o que eu preciso para hoje. Hoje eu preciso de saúde. Amanhã o meu maná vai ser dinheiro. Depois de amanhã o meu maná vai ser paz. Depois no outro dia o meu maná vai ser sossego, autossatisfação, reconhecimento. Será, amados, que nós temos buscado somente o maná cotidiano? Será, amados, que nós estamos tão despreocupados em comer deste pão vivo, que nós esquecemos que o Senhor nos chama para sermos bênção na vida uns dos outros? Será que, amados, nós temos relativizado tanto este pão, que nós já não perguntamos, Senhor, será que tudo bem, Senhor, eu não estar no culto de domingo de ceia? Será que tudo bem, meu Deus, eu ficar sem vir à igreja 1, 2, 3 ajuntamentos? Será, meu Deus, que está tudo certo eu priorizar? Afinal de contas eu mereço, Senhor, eu trabalhei, eu mereço passear, eu mereço ficar com a minha família, eu mereço descansar, e depois eu vejo. Será, amados, que nós temos perguntado para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu esteja? Será, amados, que nós temos perguntado, Senhor, eu acho que eu vou lá no acampamento 1 dia, 2 dias, eu vou lá para receber algo, e se não for bom eu não vou mais também? Ou será que nós estamos perguntando, Senhor, como eu posso ser bênção? Como eu posso ser instrumento do Senhor, mesmo que eu não venha pegar o microfone, mesmo que eu não tenha oportunidade, não tenha vez? Como eu posso ser bênção na vida de alguém? Como eu posso ser instrumento do Senhor, meu Deus, para levar desse pão que tem me dado vida eterna, desse pão que me garante que eu não perecerei eternamente? Como eu posso, meu Deus, levar desse pão que tem me saciado, que tem me suprido, e esse pão é o Senhor? Como, meu Deus, eu posso, a exemplo dos discípulos, depois de terem entendido ali na multiplicação, servir a todos e dizer: você tem fome? Está aqui o pão da vida. Você tem fome? Está aqui o pão que satisfaz. Você tem necessidades? Está aqui o pão que vai te dar vida eterna. Ou será, meu Deus, que eu olho na minha bolsa e ali tem 5 pães, para mim é suficiente, para mim está bom? Meu Deus, eu não sei como está a vida de cada um aqui nessa noite. Talvez haja famintos aqui no nosso meio. Talvez haja irmãos e irmãs que ainda não entenderam, meu Deus, que o relacionamento com o Senhor é uma escada de ouvir e aprender, de aprender e crer, de crer e receber vida eterna, de recebendo vida eterna, comer do pão eterno. Talvez haja pessoas aqui, meu Deus, que estão famintas, mas talvez haja pessoas, meu Deus, que estejam tão satisfeitas e cheias em si mesmas, que se esqueceram que nós fomos chamados a dar, que mais bem-aventurado é dar do que receber.
Pai, nos ajuda a sermos uma igreja missionária, mas a missão começa dentro de casa, a missão começa no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa igreja. Pai, nos ajuda, meu Deus, a despertarmos e vivermos, ó Deus, um tempo onde não sejam apenas meros ritos, não sejam apenas performances, não seja apenas, meu Deus, no dia em que me agrada, quando me der, quando quiser e da forma como eu quiser, mas nos ajuda, meu Deus, a vivermos um evangelho genuíno, verdadeiro, de intimidade com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Você que está em casa, Deus abençoe. Uma pena você não estar aqui conosco, mas que essa palavra entre no seu coração e mude e transforme o seu coração e o meu também, de deixarmos de sermos servidos e nos tornarmos servos do pão eterno. Nova vida, glória a Deus, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida em Jesus. Nova vida, glória a Deus, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida em Jesus. Nova vida, glória a Deus, por causa da sua